Esse prédio é o prédio central de administração da Universidade Federal de São Paulo. Vão participar dessa coletiva o reitor da Unifesp, o professor Dr. Walter Manuel Bertoni, e o diretor acadêmico do campus Guarulhos, professor Marcos César de Freitas. A dinâmica é a seguinte: o professor Walter fará uma breve apresentação, aí abrimos para as perguntas e, em seguida, se alguém precisar de imagem, alguma coisa assim. Então, a gente vai controlar mais ou menos os 10 primeiros minutos de fala do reitor. Em seguida, a gente abre para um período de questões e depois, se precisar de imagem, a gente libera um tempinho também. Tá? Então, professor Walter. Boa tarde a todos. O objetivo dessa... Ok? Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença. O objetivo desta coletiva é esclarecer os fatos ocorridos ontem no campus Guarulhos da Unifesp. Né? É uma satisfação que a gente está dando à população pelas coisas que aconteceram ontem nesse campus. A Universidade Federal de São Paulo, que era inicialmente um campus só aqui na Vila Clementina, um campus da área de saúde, ela tem hoje 6 campi, né? E um deles é o campus de Guarulhos, que é o nosso campus de humanas. Gostaria de ressaltar que esse campus começou suas atividades por decisão do nosso Conselho Universitário em 2007, antes ainda do Reúne. E nós entramos no Reúne em 2008. Tá? Então, como sempre, um campus é aberto com uma solicitação da comunidade, com solicitação das forças políticas da região, e assim foi com Guarulhos, onde nós localizamos esse campus de humanas. Inicialmente, o campus foi instalado num prédio que era uma antiga escola e que conseguiu abrigar tranquilamente pelos primeiros 2 anos, 3 anos, os alunos que ingressaram. Todavia, nós sabíamos que havia uma limitação no futuro à medida que fossem completando. Então, se tomou o cuidado de se fazer logo um projeto de um prédio maior, definitivo, para esse campus. Esse projeto teve um problema na sua constituição, e a empresa não entregou em prazo adequado. Depois de advertida, acabamos rompendo com a empresa que estava fazendo o projeto executivo, porque não cumpriu os prazos. E ela recebeu multa e fica 2 anos afastada do Serviço Público Federal. Uma outra empresa fez o projeto executivo, e esse projeto, então, foi para a licitação. Tivemos um problema com a licitação, que o preço foi super, assim, apresentado, os valores que estavam sendo aguardados, né, e não pudemos aprovar, então, a última licitação. Está sendo feito novamente, e essa licitação deverá estar aí na rua para se concretizar dentro dos próximos dias. Todavia, o campus não podia esperar esse prédio ficar pronto, certo? Nós tivemos a construção de prédios em outros campos, já inauguramos diversos prédios, e em Guarulhos, infelizmente, aconteceu isso. Mas tomamos as providências. Primeiro, foi construído um anexo com 5 salas de aula grande, não é? Que já começou a complementar a necessidade de local para os estudantes e professores, e também por um convênio com a própria prefeitura, 14 salas do CEL, muito próximo da universidade, estão sendo também ocupadas pelos alunos. Tira o microfone. A captação da voz assim é suficiente? Não, ou seja, estamos emitindo fala e o microfone captando. Então pode ficar aqui o microfone na mesa? Então, pode ficar na mesa? Só pode ficar.
Ok? Vocês precisam que ele fale de novo, para pegar o que ele falou antes? Não, eu especifico. Bom, como eu disse, o objetivo dessa coletiva de imprensa é a gente esclarecer a população, né, do que aconteceu, do que ocorreu ontem no campus Guarulhos dessa universidade. A Unifesp tem hoje 6 campi. Um deles é Guarulhos, que é o campus de Humanas. Esse campus, por decisão do nosso Conselho Universitário, foi instituído em 2007, antes ainda do programa do Reúne, e ele aderiu ao Reúne em 2008. Então, as instalações desse campus, inicialmente, foram doadas, fornecidas pela Prefeitura de Guarulhos. Era um antigo prédio de escola, que era bem adequado para os nossos primeiros 2 anos de atividade. Porém, sabíamos que ia chegar um momento que, com os vestibulares, faltaria espaço. Produzimos um anexo com mais 5 salas, foi construído em pré-moldado e já está funcionando, e a Prefeitura de Guarulhos nos cedeu 14 salas no céu que é contíguo à universidade. Muito bem, o prédio que deveria ter sido construído teve problema de licitação do projeto executivo, que precisou, vamos dizer assim, se romper com a empresa que estava fazendo por irregularidade. Esta empresa foi acionada, multada, e ela fica 2 anos sem poder trabalhar com o Serviço Público Federal. Uma outra empresa foi acionada, ganhou a licitação e fez o projeto executivo completo, perfeito, que foi para a licitação. Enquanto nós tivemos licitações que fluíram muito bem em outros campos, novamente no campus de Guarulhos, houve um sobrepreço no valor das empresas que concorreram e não pudemos, de acordo com a lei, fechar com a empresa que ganhou a licitação. Então, novamente está sendo colocado em licitação, dentro dos próximos dias a gente entra, sabe? E devemos, então, partir para a construção desse prédio. Óbvio que a construção de um prédio, dentro do sistema que a gente tem, não é, de cumprir todas as legalidades possíveis do Serviço Público Federal, né, ou todo serviço público, ela demanda um tempo. O projeto executivo vai em torno de 1 ano, construção vai 2 a 3 anos, então demora. Então, não dá para esperar um prédio pronto para poder, vamos dizer assim, atender as demandas do campus. Isso gerou um descontentamento não só entre os alunos como os professores, que estavam precisando de espaço. E a diretoria do campus, juntamente com a reitoria, saiu à cata de uma solução que fosse provisória por algum tempo. Essas soluções estão chegando. Primeiramente, a própria prefeitura alugou um imóvel na frente do campus atual, de 20 mil metros quadrados, com 6 mil metros quadrados de área construída, por 5 anos. Imóvel que é bastante interessante e que nós deveremos futuramente tratar de uma compra ou desapropriação. Ao mesmo tempo, procuramos na região um outro imóvel que possa abrigar o nosso excedente de alunado, né, os nossos alunos, no período que vai ser construído o prédio. Esse imóvel foi detectado, já foi avaliado pela Caixa Econômica Federal e estamos em tratativa para fechar esse contrato. Será um contrato de 3 anos, que vai abrigar a partir do 2º semestre, né, os alunos e professores do campus até que se construa o prédio definitivo. A gente realmente tem que reconhecer que não temos toda a infraestrutura ideal para um campus novo como é o campus de Guarulhos, mas estamos trabalhando em cima disso com afinco, com dedicação, entendemos a greve, o movimento grevista não é isso que está em discussão, a greve é legítima e toda greve tem negociação, e essa reitoria e a diretoria do campus jamais fechou a negociação, sempre teve diálogo com os estudantes e com, sobretudo, o comando de greve. Apesar desta evolução, nós tivemos, vamos dizer assim, uma situação de uma ocupação, a primeira vez, que ocorreu por 2 ou 3 dias, logo no mês de abril, sabe, no início da greve. Bem, essa ocupação foi resolvida com diálogo, sem a necessidade de violência policial, mesmo a gente tendo um mandato judicial, porque nós somos uma instituição federal, não agimos ao arrepio da lei, não convocamos polícia sem que haja uma desocupação, sem que haja autorização judicial, e a nossa Procuradoria-Geral aqui da Universidade, que é da AGU, despachou com a juiz federal e de lá saiu a ordem de desocupação. Essa desocupação foi feita de maneira pacífica, dentro de um diálogo com interlocutores da reitoria e do campus, e os alunos saíram. Muito bem. Passado um tempo, tivemos novamente, vamos dizer assim, a ocupação. A ocupação, eu acho que deve ser sempre uma medida mais extrema, não é que ela é sempre violenta. Então,
A ocupação durou dessa segunda vez 13 dias. O campus foi bastante danificado, bastante quebrado, né? Houve aqueles acampamentos que os senhores viram pela televisão, os tapumes foram arrebentados, e foi uma atitude bastante, eu diria, agressiva. Todavia, nenhuma medida de força foi tomada ao arrepio da lei. Novamente procuramos a Justiça Federal, que, depois de alguns dias, autorizou a reintegração de posse. O cuidado que eu tenho tomado sempre é que, por nós sermos uma instituição federal, a nossa interlocução é sempre com a Polícia Federal. E a Polícia Federal acompanhou o mandato de desocupação do campus naquela ocasião, e apesar de já ter sido esgotado toda a negociação, não é, ela ainda, obedecendo a sua doutrina, por mais 4 horas tentou negociar com os estudantes, e finalmente eles saíram pacificamente, apesar da entrada da polícia, a mando da Polícia Federal, mas não houve nenhum confronto. Todos foram levados para a Polícia Federal dentro do ônibus da própria universidade, não foram em veículo da polícia, e lá no auditório foram autuados, vendo a documentação, etc., e foram liberados com a denúncia de que não tinham cumprido a ordem judicial e mais nada. Certo? Muito bem, nós achamos que depois disso, com a negociação que estava aberta, inclusive tendo assumido o compromisso, a Reitoria e a Administração Central, de fazer uma audiência pública em Guarulhos no dia 20, como ficou acertado com o comando de greve, né, que nós não teríamos mais, vamos dizer assim, nenhum problema dessa ordem. Então, para nós foi absolutamente surpreendente e altamente, vamos dizer assim, triste, no dia de ontem, uma assembleia multicamp, que estava havendo lá, com em torno de 150 alunos dos diversos campos, né, que transcorreu dentro de uma normalidade. Terminada a assembleia, os alunos saem, e aí retornam um número de alunos, que parece que são 26 ou 25, não é? E entram gritando, e entram depredando e avançando para cima da diretoria acadêmica. Não é? Nesse momento, existiam professores que estavam ali trabalhando, né, diretores de curso, a diretoria acadêmica estava trabalhando, a administração também, apesar de estar em greve, toda a rotina da universidade estava funcionando e estava na hora de fechar. Então, naquela hora foi um tumulto, esses professores se sentiram acuados, né, e precisaram se resguardar dentro de salas, e esses estudantes partiram para cima com pedra, com bastão, quebraram os vidros, né, da universidade, danificaram bastante coisa, e essas pessoas que estavam dentro da sala ali acuadas, professores e servidores da universidade, com seus celulares pediram socorro à polícia, que não sabiam como fazer. Era um fato inesperado, de outras vezes a gente tinha noção do que podia acontecer, e mesmo quando assim, se houvesse uma nova ocupação da maneira como foram as outras, sem agressão a pessoas, sem ter uma forma disso daí, nós voltaríamos novamente a negociar e usar a lei. Ali não tinha jeito, ali havia realmente já um confronto deliberado das pessoas que estavam ali, que partiram por quebrar e depredar os campos. Lembrar aos senhores que nessa última semana o campus estava totalmente depredado, o campus estava semi-destruído, eles chegaram a abrir, inclusive, espaço no muro, que entrou o pessoal da comunidade para dentro do campus. Nós tivemos um trabalho de restaurar em uma semana todo o campus, pintar tudo de novo, corrigir as coisas que estavam quebradas, limpar o campus, que nós esperávamos receber os alunos a partir dessa semana de uma maneira bastante cordial, como ficou acertado de ter uma audiência pública. Então foi altamente surpreendente para nós esse tipo de atitude, e é revoltante que professores tenham sofrido esse constrangimento dessa forma. Eu quero hipotecar uma solidariedade total aos docentes que estavam ali, que passaram por isso tudo, entende? E infelizmente, quer dizer assim, não houve, quer dizer assim, outra forma, a não ser imediatamente, quando eu soube, acionar a Polícia Federal, que é quem nos atende por sua instituição federal. O comando da Polícia Federal assumiu a ação, não é? E acertou com a Polícia Militar que deveriam todos ser levados novamente para a Polícia Federal. E para lá eles foram, e estão lá detidos, alguns já foram soltos, que foram primários, os que já estavam na invasão anterior parece que continuam lá detidos, entende? Estão lá com seus advogados, enfim, é muito lamentável. Eu não esperava jamais que a universidade passasse por isso, que achava que mesmo a greve, com o atendimento das reivindicações que estavam sendo feitas, né, e mesmo depois de uma ocupação de 13 dias, que foi negociada, e que acabou mesmo com a ação da Polícia Federal saindo de uma forma, vamos dizer assim, sem violência, fosse tomado por um grupo minoritário, que não representa a maioria dos alunos. O campus de Guarulhos tem 2.800 alunos de graduação, 200 pós-graduação, são 3.000 alunos,
que estão impedidos de ir à aula, porque mesmo o movimento grevista, não é, na fase inicial, impedia as votações de assembleia adequadas, não é, e foi mantido toda essa situação. Então é lamentável, eu quero dizer aos senhores que a ação que teve da Polícia Federal e Polícia Militar escapa, vamos dizer assim, a um controle da gente de maneira total, porque nós não tivemos nem o tempo que tivemos das outras vezes de tentar negociar, né, como nós sempre fizemos, e de procurar primeiro uma ação judicial para depois intervir. Naquele momento eram pessoas que estavam ali com risco de agressão física, se sentindo acuados, né, e que legitimamente tomaram a iniciativa de, dos seus celulares, ligar e pedir socorro, certo? Então, no momento, como eu disse, que eu soube, imediatamente eu coloquei a Polícia Federal no circuito, que foi o que aconteceu. E acho que isso pode ter evitado algum confronto mais grave do que houve. Certo? Bom, agora ele pode entrar nessas perguntas, se vocês puderem se identificar e dizer qual é o período. Professora Ana Carolina, eu sou do e também está chegaram a abusar um pouco da autoridade na hora que eles pegaram uma aluna pelo pescoço, assim, quando foram prender, sacaram a bala de Olha, eu vi o vídeo. Agora, é difícil julgar no momento de um conflito dali, porque eu escutei, o primeiro telefonema que eu tive foi de dentro da sala dos professores, que estavam em estado de choque. Era uma gritaria, vidro quebrando, a secretária com tudo caiu nas costas dela, que eles entraram, vocês devem ter visto a figura, jogaram o computador no chão, viraram mesa. Então era uma situação em que eles eram um número grande e tinham 10 professores dentro, né? E uma secretária. Então o chamado da polícia, até onde eu sei, existe ali no bairro a polícia militar que faz a ronda, que vem até por causa do céu que está ali do lado. Então quem chegou primeiro foi a polícia militar que estava ali na região. E parece que era um número pequeno, um 90. Acho que eram 4 policiais. Então foi ali que começou a haver o primeiro confronto. Eu não sei dizer para você como é que tudo foi. Eu sei a declaração da própria polícia militar, que vocês devem ter a par também, que eles não acham que tenha havido assim uma violência, que os primeiros policiais foram agredidos, foram atingidos verbalmente também com alguma coisa. E aí reagiram. De qualquer forma, cabe à polícia militar, como foi dito pelo comandante, verificar se houve algum exagero e punir qualquer exagero. Usa o microfone, por favor. Quem está captando? Oi, alô? Pode? Meu nome é Tarina, da TV Globo. A gente tem informação de que um pró-reitor para assuntos estudantis pediu renúncia. Eu queria saber se isso é verdade e qual é o nome dele. O pró-reitor da assuntos estudantis é o professor Leduino. A mim não chegou nenhuma carta de renúncia até agora. Não acredito. Leduino, qual é o nome completo? José Leduino, né? Luiz Leduino. Luiz Leduino. Obrigada. Olá, meu nome é Juliana Barleta, sou da TV Cultura. A gente conversou com um estudante de mestrado que veio de Maceió e ele teve que tomar 10 pontos no nariz, está com o nariz fraturado, e o que ele relatou para a gente é que os estudantes não tinham feito nada de agressivo, que foi a polícia que iniciou o confronto, né? Queria que o senhor avaliasse a atuação da polícia e também queria saber se vocês acham hoje que a universidade tem condições de estar aberta para atender os alunos. Veja, é difícil, assim, a distância um pouco do que aconteceu, houve primeiro uma ação agressiva e inesperada. Como eu disse para você, não estava na previsão nem do nosso pró-reitor, que é extremamente dedicado à causa estudantil. Na véspera ainda, ele discutiu conosco a propriedade ou não de ter uma assembleia multicamp lá, em Guarulhos, depois tudo tinha acontecido na semana anterior. A avaliação dele falou: professor, não vai acontecer nada, isso já está agora resolvido, marcamos já a audiência pública e tudo mais. Eu não acredito que haja qualquer agressividade. Então, se traiu a confiança que nós tínhamos, mas a gente tomou uma atitude agressiva. Então, e digo mais, se me perguntaram sobre o Eduino, eu acabei de despachar com ele agora, conversar, e não há nenhuma manifestação dele no sentido de pedir demissão. Ele está realmente sentido, é uma pessoa muito ligada ao movimento estudantil, é um pró-reitor excepcional, não é? E está tremendamente triste, né? Não aceita
que haja, vamos dizer assim, intervenção policial dentro de campos e tudo mais. Mas, na realidade, ele participou comigo das outras vezes de negociação. E foi a maneira que nós negociamos, foi sempre assim. Vai buscar a justiça, espera a justiça despachar, aí vai para a Polícia Federal, monta o esquema e sai. Ontem não foi possível isso acontecer. Porque primeiro houve a agressão dos estudantes que estavam ali. Eles terminaram a Assembleia, não houve decisão da Assembleia de ocupar nada, foram embora e voltou esse grupo menor. Da outra vez eram 48, acho que agora foram 25 ou 26, certo? E já chegaram quebrando. Então, a hora que você acua pessoas que estão ali trabalhando, não sabe o que está acontecendo, começa a quebrar a vida, vir para cima, virar computador no diabo, eu sei que muitos se esconderam embaixo de mesa, e quando eu liguei para o professor Marcos, eu ouvia os professores desesperados. Então, óbvio que cada um com o seu celular agredido, liga para o 190. O que vai fazer? Vai acontecer coisa pior, podia acontecer coisa pior ali. Então, o que aconteceu foi isso, quer dizer, o 190 é o que estava perto, é onde você pede socorro, é como quando entra na casa da gente ou invadem qualquer coisa, qualquer propriedade privada. Aqui num prédio público, né, que foi depredado, estava semi-destruído, os gastos são grandes que nós fizemos para restaurar. Procuramos fazer isso num prazo, vamos dizer assim, curtíssimo, botando todo o esforço possível para que a gente começasse essa semana com vida nova, o campus pintadinho, arrumadinho. Eles foram fazer a primeira assembleia deles lá, foi cedido e termina dessa forma, novamente arrebentando, fazendo e quebrando. É muito triste isso que aconteceu. Para receber como? De estar aberta para dar, oferecer estudo para os alunos, eles reclamam que não há condição. O senhor acha que a universidade hoje tem condição de abrir a porta para os alunos? Exatamente. Tem plena condição. Veja bem, este prédio que entrou, que está mudando agora a área administrativa para frente, que é um prédio de 20 mil metros quadrados, com 6 mil de área construída, toda a área administrativa está passando por ele, vai liberar mais 18 salas para uso, certo? Quer dizer assim, esse outro prédio está sendo alugado, resolve com sobra, que são 6 mil metros quadrados de área para salas de aula, para restaurante, biblioteca, quer dizer, as providências estão sendo tomadas, certo? A gente não consegue, se você, não dá para separar o campus, a hora que você começa com uma estrutura. Então, os primeiros 2 anos, assim, mas o prédio era para 2007? Não, 2007 foi decidido fazer expansão para Guarulhos, né, para a área de humanas, que não tinha nada do Reúne. Entramos no Reúne em 2008, certo? Em abril de 2008, e aí começou a vir verba. Verba não tem faltado, certo? A assistência financeira do MEC tem chegado regularmente, certo? O que às vezes não consegue é dar essa velocidade, a velocidade ideal que a gente tem, que seria para construir um prédio. Então, hoje você tem uma demora, não. O número de? São 700 por ano. São 700 por ano. Sabe? Então, eu sei que o ano passado se cogitou de reduzir ou pular um vestibular. Isso foi totalmente rechaçado pela congregação, que achava que seria um prejuízo grande, que dava para acomodar, buscando essas outras estruturas. Sabe, o campus de Guarulhos é um campus muito especial para a gente pela área que ele traz. Não existe uma universidade plena sem as humanas, né? Então, realmente, a gente tem uma outra coisa aqui. Nós começamos a universidade já num processo, vamos dizer, de democratização. Nós tínhamos aqui um conselho universitário, que era a congregação antiga da Escola Paulista de Medicina, partimos para um conselho universitário plural, todos são eleitos, né? E nos campos que formaram a primeira turma, o diretor de campus é eleito, o professor Marcos César foi eleito ano passado, certo? E a congregação e o conselho de campus também é eleito. Então, eles têm uma certa autonomia. Se eles decidem que vão pular o vestibular, nós vamos respeitar. Se a congregação lá decide não dá para tocar, nós estamos tocando, certo? Então, óbvio que tocou, mas buscando o recurso. Isso coincidiu já com a greve em seguida, que começou o ano. Os estudantes que entraram agora praticamente não tiveram aula, certo? E esse prédio que a gente falou, desse anexo que foi feito modulado, que são 5 salas de aula de 120 lugares cada um, é sobretudo para atender os estudantes que estão entrando no primeiro ano. Então, é óbvio, não pode ter aquele conforto ideal para todos, não tem lugar para botar toda a biblioteca, mas daqui a pouquinho chega. Certo? Nós estamos formando, vamos dizer assim, alunos excepcionais, temos professores excepcionais. Eu acho que tem que ser considerado que não se mede uma universidade em um campus somente pela estrutura física. Óbvio que é importante, é desejável, a reivindicação é justa, nós estamos trabalhando para isso. Mas quando você olha a Unifesp,
que tinha um destaque enorme dentro da área da saúde, da área da medicina, com um campo só. E hoje, com esses 6 campi, ela se mantém 3 anos seguidos, entre a primeira pelo IGC do MEC, entre as federais. Nesse último ranking que saiu agora, britânico, nós subimos 15 posições no ranking da América Latina. Somos a primeira universidade em publicação na América Latina e somos a primeira universidade em titulação de docentes, sabe, dentro da América Latina. Então, eu acho que alguma coisa também está valendo e está valendo a pena. Se fosse esperar ter toda a estrutura para começar, nós não estaríamos formando pessoas e tendo professores da mais alta qualidade como nós selecionamos aqui. Eu sou a Joyce, da Rádio CBN. Primeiro, eu queria questionar para o senhor, os alunos alegam que tudo começou porque eles queriam dialogar com o diretor acadêmico, que eles convocavam a presença dele para conversar com os estudantes. E pela ligação que a própria Polícia Militar divulgou, esse diretor acadêmico foi um dos que conversou e chamou a polícia. Ele se sentiu acuado, por que ele não atendeu a reivindicação dos alunos num primeiro momento? E a segunda pergunta é quais são as medidas que a universidade vai tomar em relação aos alunos que já estão detidos? Então, na sua primeira pergunta, nós vamos reportar um pouquinho nesse processo de greve e processo das ocupações. Então, os alunos foram recebidos aqui na reitoria, 12 alunos do movimento, do comando de greve, comigo e com o diretor acadêmico e com o pró-reitor de assuntos estudantis. Ficamos mais de 2 horas, eles filmaram, se deve ter visto em blog e tudo mais, abrindo o diálogo com eles, tá certo? Levamos as coisas todas que foram realizadas, as providências tomadas. Eles não ficaram legais com isso. No momento em que eles quebraram o muro e começou a entrar pessoal da comunidade lá dentro, nós temos ali uma comunidade problemática próxima dali, começou a entrar, isso acabou gerando uma situação de insegurança muito grande que extrapolou a competência da universidade. Que quando você tem dentro do campus, começar a fazer barraco e você abrigar crianças e pessoas da comunidade, isso é uma ocupação absolutamente problemática. E eu fui acionado pela Presidência da República e um secretário especial de lá entrou na negociação com eles. Essa negociação foi feita durante 4 ou 5 dias, quando se esperava que a coisa fluísse bem, voltava para trás. Eles mandavam a pauta, a gente respondia a pauta. Então chegou um momento em que não tínhamos mais condições e que não dava mais para negociar desta forma. E foi quando a juíza, entendendo isso, que ela demorou para dar o segundo processo de ocupação, ela questionou a universidade se nós estávamos cumprindo as coisas prometidas. Ela tem todos os documentos que nós levamos, como era o campus e como estava. Ela tem todos os documentos que nós mostramos das providências tomadas. Na hora que ela se convenceu, ela deu a ordem de reintegração. Mesmo nessa hora, não foi feita com a Polícia Militar. Foi feita com a Polícia Federal, que mais uma vez, como eu já falei, dentro de uma doutrina que eles têm, eu quero mais uma vez louvar que a Polícia Federal haja nesses momentos, porque eles têm um cuidado maior, eles estão acostumados a esse tipo de diálogo, né? E houve esse diálogo por mais de 4 horas e não saíram, e aí eles me ligaram e disseram, reitor, vão ter que entrar. Mas assim mesmo eles entraram juntos, tinham crianças, tiraram as crianças primeiro, e aí então na hora de fazer a ocupação, todo mundo ergueu a mão e saiu pacificamente, certo? E foram levados. Isso foi depois de 13 dias. Então, com isso tudo, e a gente tendo acertado com eles, que íamos fazer audiência pública, estávamos abertos à discussão, a pauta de reivindicação está sendo cumprida. Nós não esperávamos uma coisa como ontem, jamais. Então, isso nos pegou assim absolutamente de surpresa. O campus, o que gastamos, o que se fez toda essa semana para colocar o campus em ordem, para começar uma vida nova ali novamente com eles, e assim foi tudo jogado por água abaixo, numa atitude, acho que bastante irresponsável e violenta, que esses alunos tomaram. Não são todos os alunos, é a minoria da minoria. Não estão todos de acordo com eles, nem estão os professores de acordo com eles. Em relação às providências que a universidade vai tomar, vou dizer para você o seguinte, nós temos uma regra universitária. Uma coisa é o aspecto policial, o aspecto de delito, o aspecto da pessoa física que agride, que depede, etc. Aí eu não entro no mérito. Agora, dentro da universidade, nós temos regras. Óbvio que será aberta uma sindicância, óbvio que serão apuradas as responsabilidades e serão punidos de acordo com as regras da nossa instituição, não tenha dúvida nenhuma. No caso, o que pode acontecer com esse trabalho? Hein? Olha, vai ser tudo dentro de um processo, mas assim, a gente começa com sindicância. A sindicância é você ouvir as pessoas que estiverem envolvidas no conflito, não é? Se chegar à conclusão que há realmente um delito mais grave, vai por um que a gente chama PAD, processo administrativo.
Aí o processo seletivo abre, você coloca pessoas, por exemplo, ali, professores de outro campus, estudantes de outro campus, sempre quando tiver, se há um servidor envolvido, tem servidor, se é estudante, tem estudante, e aí abre-se o processo, dando amplo direito de defesa, certo? Depois, ao final, você vai ver como é o aluno, se ele não tem outros problemas no passado, se tem um histórico adequado, tudo isso caminha. Nessa universidade, nós, graças a Deus, até hoje, não temos registrado nenhuma expulsão, certo? E eu espero que as coisas evoluam para que também não se chegue a esse extremo. Mas que serão tomadas as providências cabíveis, serão. E isso é o mínimo que eu devo àqueles professores que passaram, as horas que passaram ontem ali. Como é que é? Enquadramento de informação de quadrilha. Pois é, veja, isso daí eu não entendo. O que eu fiz na hora que o professor Marcos César conversou comigo, eu ouvi a gritaria, vidro quebrando tudo, primeira coisa que eu faço sempre, não dá para ir para a justiça. Eu liguei para o nosso procurador federal, que temos aqui, não é? Ele estava lá assistindo ao futebol, largou tudo, não é? Veio para o campus, e liguei para o superintendente-geral da Polícia Federal, o professor Roberto Troncon. Eles me atendeu prontamente e falou: reitor, fica tranquilo, nós vamos assumir a ação. E assumiu a ação, entrou em contato com a Polícia Militar e eles foram conduzidos, né, diretamente para a Polícia Federal. Ninguém foi para nenhuma delegacia de bairro, ninguém foi somente com a Polícia Militar para algum outro lugar. Eu acho que a intervenção da Polícia Militar, quando entra e que usa esses instrumentos todos deles aí, é horrível, mas a gente não teve como evitar. Das outras vezes, nós tivemos tempo hábil de negociar. Dessa vez não foi uma ocupação, foi uma agressão, de repente uma agressão descabida ali, entende? Que pegou todo mundo de surpresa. Então foi uma ação, reação de quem estava sofrendo lá dentro, acuado, né? E depois chegar a polícia, e os primeiros policiais chegaram, até onde eu sei, eram poucos, chegaram 4, e aí houve uma agressão aos policiais, verbalmente, coisa, entende? Aí foi a hora que acho que a menina foi presa, porque eles estavam ali em poucos, depois chegou mais gente aí fica um descontrole total. Sobre o que vai enquadrar, eu não entendo disso daí. Eu vi também pela imprensa o tipo de enquadramento que foi dito, de ser colocado. Mas isso tudo pode ser discutível, né, na esfera jurídica, eles estão com advogados lá, estão vendo. Eu acho que, se Deus quiser, isso vai terminar de alguma maneira que a gente possa esquecer isso daí daqui a pouco, se Deus quiser. Bom, mais alguma pergunta? Já tem imagem. Fala. Qual é o investimento da Unifesp no campus de Guarulhos? Qual é o investimento em reais? Aí, quanto vocês estão investindo? Olha, eu recentemente preparei uma planilha disso, porque já me foi perguntado por outros órgãos de imprensa durante o período de greve. Eu não tenho aqui na mão, mas posso. A assessoria pode te passar claramente isso, né? Você tem? Os cálculos de hoje, eles só. Os cálculos de hoje, está vendo que os cálculos sofrem apreciação ou depreciação conforme o momento. Nos estimam que nós vamos licitar um prédio de 20 mil metros quadrados ao custo de 44 milhões de reais. Mais uma vez quero juntar a vocês que nesse processo nosso de expansão não tem havido falta de recurso. O problema é velocidade, né? Enquanto vocês vêm aí falar da Copa do Mundo, né, foi dado alguma possibilidade de que se terminasse isso aí para o futebol, né? A gente esperava que pudesse haver alguma possibilidade para as universidades, que a gente tivesse um processo que fosse mais ágil, né, de fazer. Nada contra os órgãos de controle, pelo contrário, o dinheiro público tem que ser fiscalizado, né? Nós estamos plenamente de acordo, mas há uma burocracia que é lenta, e a gente tem que seguir tudo, tem uma cartilha para ser seguida. E nós temos já conseguido, vamos dizer assim, uma agilidade, né? Às vezes dá sorte, um prédio sai tudo liso e começa. Nós estamos inaugurando 2 agora em Diadema, inauguramos um em Santos, lá em São José dos Campos, um prédio semelhante, está uma licitação semelhante, já começou, né? Um prazo que foi colocado de 18 meses para ficar pronto, e a empresa... Santos, parece que os professores tiveram que sair de novo porque teve algum problema? Sim, veja, o prédio de Santos, quando assumi a reitoria, ele estava também com um problema judicial com a empresa que estava construindo. Então precisou novamente fazer uma nova licitação para terminar o prédio. Isso terminou. É um prédio maravilhoso, moderníssimo, com um restaurante adequado, estacionamento, salas de aula, todo climatizado, certo?
O que aconteceu é que, iniciadas as atividades ali, em fevereiro, houve uma tempestade em Santos, um pé d'água, e aquilo lotou a laje de água e estava entupido alguns bueiros da laje. E aquilo vazou, caiu no telhado que era de gesso, né, e caiu uma placa de gesso com água. E aquilo gerou um pânico, um medo, etc. Então, os estudantes de lá resolveram que não voltariam para o prédio quando não tivesse o habite. O habite, como vocês sabem, que é uma coisa difícil de ser tirada. Então, nós tínhamos a autorização de uso da prefeitura. Eles não aceitaram. Então, eles voltaram para o prédio antigo, que eles tinham um prédio, estão tendo aula normal no prédio antigo da Ponta da Praia, e nós estamos tratando disso tudo. Já está no final, até bombeiro, elevador, está tudo pronto. Eu acho que o habite está saindo já e eles devem voltar para o prédio novo. Eu queria só mais uma, desculpa. Eu queria perguntar, a gente foi num evento até com o então ministro Haddad, em Franco da Rocha, se não me engano. Sim. A respeito daquele hospital que eles querem transformar em mais um campus da Unifesp. O senhor acha que esse campus de Guarulhos, que começou e logo já estava muito pequeno para conseguir, enfim, acomodar todos os estudantes, que serve como uma lição para a gente só abrir vagas nesse campus de Franco da Rocha quando realmente existir infraestrutura para os próximos anos aí receber cada vez mais alunos? Primeiramente, não há nenhuma cogitação da Unifesp abrir campus em Franco da Rocha. Isso foi oferecido para nós e eu rejeitei de saída. Acho que não tem condições. Sobretudo que a ideia seria uma escola médica. Escola médica não dá para você abrir em Franco da Rocha de jeito nenhum. Então, isso é uma coisa. Você ir para um campus já com estrutura, lógico que é obrigatório isso. Nós entramos na nossa gestão com a incumbência de terminar o que estava iniciado. Não abrimos nada novo. O campus que abrimos na gestão foi Osasco, que já estava aprovado. E houve a condição do prefeito nos entregar um prédio, que era uma antiga fundação, uma faculdade, prédio amplo, bom, de boa qualidade, ele construiu, estava menor, para a faculdade, um outro prédio, nos entregou um prédio muito bom em Guarulhos. Então, com a estrutura, e nós já tínhamos todos os docentes técnico-administrativos do MEC para abrir, nós abrimos Osasco, que também é um campus de orgulho para nós, que é a parte de política econômica e relações internacionais e gestão pública, ciências contábeis, entende? Enfim, um campus aí que está caminhando muito bem. Mais alguém? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Hein? Obrigado.